E aí, alunos, como é que vocês estão? Tá aprendendo cada vez mais sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, sobre Deus, a revelação de Deus? Agora nós vamos entrar nas cartas. E a primeira carta que eu escolhi é Gálatas. Eu não escolhi por acaso. Você talvez está se perguntando por que não Romanos? Eu decidi caminhar com a ordem em que Paulo escreve as cartas, não na ordem que ela está na nossa Bíblia. Mas não tem nenhum problema se você quiser fazer pela ordem que está na nossa Bíblia. Mas é interessante se você pegar pela ordem que elas foram escritas, como vários autores sugerem, porque você vai vendo até uma evolução do autor bíblico ao escrever, não uma evolução em inspiração, mas uma evolução na experiência do Evangelho. Por isso nós vamos começar com Gálatas, Cristo o Libertador. Eu já queria começar falando em que data ela foi escrita. E por que é importante a gente datar ou tentar entender qual é o período que ela foi escrita? Como eu falei na aula anterior, elas todas são ad hoc ou situacionais. Uma carta ela tem uma situação. E para a gente entender qual é a situação que Paulo reagiu na sua carta à Galácia, a gente tem que tentar datar a carta o mais próximo possível. E como sempre, como a gente só tem o texto, existem algumas características no texto que dão dicas de quando essa carta foi escrita. O primeiro sinal que pode nos ajudar a datar essa carta é que Gálatas não contém nenhuma referência ao Concílio de Jerusalém que marcou época e aos seus decretos que declaravam que os convertidos judeus não precisavam ser circuncidados nem observar a lei cerimonial. Quando a gente vai datar um documento bíblico do Novo Testamento, tem 2 episódios, tem vários, mas 2 episódios marcam bastante o primeiro século e ali você sempre dá para jogar se é antes ou depois, mediante a citação ou as inferências que ele deu sobre esses episódios. O primeiro episódio é a queda de Jerusalém no ano 70, que a gente sabe historicamente o ano que aconteceu. Então, a queda de Jerusalém vai nos ajudar a datar muitos dos evangelhos, mas como Paulo morreu antes da queda de Jerusalém no ano 70, um outro episódio que é muito importante para a gente poder datar é o Concílio de Jerusalém, da Igreja Cristã Judaica, que acontece em Atos 15, você pode conferir. Embora um argumento baseado no silêncio seja sempre precário, a falta de uma menção de Paulo a esses decretos em Gálatas deve significar que ainda não haviam sido promulgados. Ou seja, quando a gente quer datar um documento bíblico do primeiro século, o argumento mais forte é quando há uma citação do evento clara. A falta da citação já é um argumento um pouco mais fraco. Mas por que a gente está usando esse argumento para datar aqui? Porque a carta toda tem a ver com a temática da reunião do concílio de Atos 15, que provavelmente toda essa confusão que aconteceu ali na Galácia, Paulo voltando muito bravo, foi que levou esse concílio a se reunirem, até mesmo o confronto que Pedro recebe de Paulo, narrado em Gálatas, vai trazer todo esse assunto para a igreja de Jerusalém, para ter esse concílio e para trazer as novas determinações de como interpretariam e viveriam os gentis em relação às leis cerimoniais do Antigo Testamento e a circuncisão. Nesse argumento, podemos datar Gálatas no ano 49 do primeiro século, no fim da primeira viagem missionária de Paulo. Uma segunda pergunta que a gente sempre faz quando vai ler uma carta é para quem foi escrito essa carta. E essa carta foi escrita às igrejas na Galácia. Muito provavelmente por causa da primeira viagem de Paulo, existe uma grande região onde Paulo plantou 3, 4, 5 comunidades de fé, que Paulo está mandando essa carta, que são as igrejas que estão destinadas a essa carta. Eu entendo que a carta é a parte sul da província, e particularmente as 4 cidades da Pisídia, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, que Paulo evangelizou durante a primeira viagem missionária, narrada nos capítulos 14 e 15 de Atos. Firmando a data
e para quem Paulo está escrevendo, agora a gente vai começar a descobrir o motivo por que Paulo, ao acabar de plantar essas igrejas, chegar da viagem ou estar chegando nessa viagem, ele decide escrever uma carta como essa. Ocasião da carta: as igrejas da Galácia foram invadidas por alguns agitadores. Paulo fala assim: quanto a esses que os perturbam, quem desse se castrassem. É muito forte o que ele fala, é quase assim: eles estão querendo tanto se circuncidar, então por que não circuncidam de vez, se castrando e virando eunucos? Paulo está muito bravo e ele chama esses caras de perturbadores da paz. Percebe-se em toda a carta a forte indignação em relação aos falsos mestres que estavam importunando a igreja, pervertendo o evangelho. Paulo deixa bem claro aqui, logo no começo da carta, no capítulo 1, versículo 7, que não tem a ver com opinião contrária, com debate de opinião e interpretação. Tem a ver com o evangelho de Jesus, dizendo que eles são falsos profetas e que eles estão deturpando a mensagem de Deus. Paulo chega a pronunciar uma anátema contra eles. Sejam homens, sejam anjos ou até o próprio apóstolo, os que pregam um evangelho diferente do evangelho apostólico original de graça merecem ficar sob o julgamento de Deus. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Além dessa anátema, Paulo vai mostrar que até os apóstolos lá em Jerusalém precisaram receber esse chacoalhão para entender que o evangelho é só pela graça, assim como era no Antigo Testamento, ia continuar sendo, só que agora Deus revela como ele não se tornou injusto por declararmos nós justos apesar de sermos maus. Olha que bacana. Então Paulo está dizendo, qualquer um que pregar um outro tipo de evangelho, aonde a gente merece ser salvo, aonde a gente faz rituais para ser salvo, aonde a gente tem que seguir certos padrõezinhos para receber a graça de Deus, isso é anátema. Pode vir um anjo do céu, pode vir os apóstolos lá de Jerusalém, pode vir quem for, não é o evangelho de Deus. Paulo sentiu necessidade tão forte de ser leal à verdade do evangelho que estava disposto a um confronto público e embaraçoso com seu companheiro, apóstolo Pedro, por causa dela. Gálatas 2, 11 a 14. É em Gálatas que Paulo vai narrar o confronto que ele teve com o apóstolo Pedro. Vamos lembrar que o apóstolo Pedro é o cara que recebeu ali, que falou que ele tinha a chave da igreja e sob essa chave iriam edificar a igreja. É lógico que a chave que Pedro recebeu era a chave que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele não era a chave. Mas é importante a gente perceber isso, que Paulo está ousando confrontar o cara que Jesus escolheu para continuar liderando os outros. Então Paulo vai mostrar que ele não está para brincadeira quando ele escreveu essa carta e que a sua mensagem não é negociável. Quando você lê a carta aos Gálatas com mais cuidado, dando uma olhada nas ênfases que o apóstolo coloca na sua argumentação, a gente repara 5 ênfases. O apóstolo e o evangelho de Paulo vêm diretamente de Deus e de Cristo, não por mediação humana. A morte de Jesus deu fim às observâncias étnicas. O Espírito produz a justiça que a lei não podia produzir. O Espírito capacita os cristãos a não ceder aos desejos pecaminosos. Recebe-se o Espírito por meio da fé em Jesus Cristo. Colocado essas ênfases de argumentação, eu queria agora dar uma olhada na estrutura, algo que tem diferente em todas as outras cartas. Lembra que eu falei sobre a análise da estrutura, análise epistolar? Pois é, o que a gente faz aqui? A gente coloca todas as cartas de Paulo como se fosse uma do lado da outra e percebe em cada carta que estamos estudando se existe alguma coisa diferente. E Gálatas tem algo bem diferente aqui. Vamos dar uma olhada. A diferença que a carta de Gálatas tem é que ela tem uma introdução abrupta. Em todas as outras epístolas, depois de saudar os seus leitores, Paulo continua orando por eles ou louvando e agradecendo a Deus. A epístola aos Gálatas é a única em que não há oração
nem louvor, nem ação de graças, nem elogios. E a pergunta que a gente faz é: por que essa carta não tem essa estrutura das cartas do primeiro século? A conclusão que a gente pode chegar é que Paulo estava tão bravo com aquele episódio que ele decide pular isso, ele vai direto ao ponto para mostrar e dar ênfase na sua insatisfação do que tinha acontecido. Como é que essa igreja ou as igrejas daquela região se desviaram tão rápido? E Paulo chega a falar: vocês foram enfeitiçados. Como pode vocês que me receberam doente, me receberam com tanto carinho, amor? É tão difícil receber uma pessoa doente, Paulo argumenta. Agora, pouco tempo depois que eu saí, já duvida do meu apostolado e duvida das minhas orientações e da mensagem de Jesus Cristo. Uma mensagem de graça derramada pelo Espírito Santo. Para nós pode parecer apenas um detalhe não ter essa ação de graça, essa oração que tem em todas as estruturas das cartas no primeiro século. Mas para a igreja lá na Galácia, eles perceberam e até sentiram um golpe quando eles leram e viram que a carta faltava essa parte. Então é um recado muito forte e estrutural que Paulo está dando junto com a sua argumentação. Falando em argumentação, vamos dar uma olhada e analisar a retórica, o enredo dessa carta. O enredo da carta pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, Paulo trata da difamação que os agitadores fazem do seu apostolado. Ele começa se distanciando de Jerusalém. Paulo vai fazer uma narrativa, um testemunho de como foi a sua conversão, como Deus o chamou, e logo no seu chamado inicial da sua conversão, fala que ele ia ter o ministério aos gentios. E logo no começo ele fala: eu me distanciei de Jerusalém, eu fui para a Arábia, de volta para Damasco, eu só fui lá depois de 3 anos pedir a bênção ou dar uma olhada o que era a igreja lá em Jerusalém. Então Paulo se distancia até para se preparar para esse ministério, conhecendo Jesus, tem todo um preparo ali, vai contar sobre esse primeiro período do apóstolo Paulo, e ele coloca nessa carta dizendo: olha só, não são os apóstolos lá que me chamaram e falaram que eu tenho essa autoridade apostólica, que eu sou apóstolo. Não foi da parte de Deus e de Jesus. Ele vai lá e logo no começo ele já dá essa cartada: eu não sou apóstolo de parte de algum apóstolo lá, como aconteceu no começo de Atos, que eles escolheram, os próprios apóstolos escolheram Matias no lugar de Judas. Paulo está dizendo: não, quem me escolheu foi Deus e Jesus. Mostra a cooperação de Jerusalém com ele. No capítulo 2 da carta, Paulo vai começar a narrar quando ele volta e como Pedro, João e Tiago ouvem e ficam felizes com o ministério gentil que Paulo foi chamado para exercer. E Paulo narra as recomendações que eles vão dar logo do começo para a igreja que vai lá para os gentios. Mostrou que o evangelho está acima dos influentes de Jerusalém. E essa narrativa inicial acaba com Paulo falando sobre o seu confronto com Pedro, os da parte de Tiago, que também tinha muita autoridade logo no primeiro século, irmão de Jesus, já pensou? E também Barnabé, o seu companheiro de viagem. Quando eles chegam da parte lá de Jerusalém, com toda a autoridade que tinham os apóstolos, eles começaram a comer separadamente dos gentios, porque os judeus faziam isso desde o Antigo Testamento. Paulo confronta, fala: vocês esqueceram do evangelho. É interessante, Paulo não fala: vocês vão continuar com esse jeito preconceituoso, ou vocês estão ficando doidos, mas Paulo fala: vocês esqueceram do evangelho. O evangelho é graça, Jesus fez tudo. A segunda parte é o desenvolver da retórica, que se repete 3 vezes para falar que Cristo é o libertador. A retórica sempre segue essa linha de argumentação, aplicação e súplica. A segunda parte na retórica de Paulo, ele vai se repetir 3 vezes. Então ele traz a temática, faz uma aplicação, faz uma súplica para as igrejas voltarem ao evangelho de Jesus. E aí ele repete isso de novo e repete mais uma vez até o penúltimo versículo da carta.
Agora que a gente já deu uma olhada na estrutura da carta, na análise da retórica, eu queria trazer qual é o verso principal, aquele verso que resume bem o que o apóstolo está querendo levar como mensagem central da carta. O verso-chave de Gálatas a gente encontra no capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Agora é importante a gente dar uma olhada, já que Cristo é o libertador para Paulo em Gálatas, a gente dá uma olhada no que quer dizer essa liberdade que Paulo desenvolveu no corpo da carta. Então vamos lá. Primeiro, liberdade cristã é ser livre da lei. Além de Gálatas 3:10, Gálatas 3:13 vai dizer o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O primeiro argumento que Paulo vai usar, que os gentios, nós, somos livres das leis cerimoniais judaicas, é que a lei trouxe maldição. A lei não é maldita. Paulo vai explicar isso melhor em Romanos, mas aqui em Gálatas também já tem isso. Mas a lei leva as pessoas que não conseguem obedecer, e são todos, a uma vida maldita. Por isso que Cristo se fez maldito no madeiro, como estava prevendo o Antigo Testamento, para que na sua ressurreição ele levasse essa maldição da lei. O segundo argumento que Paulo fala que os gentios são livres da lei judaica é que Jesus tomou o nosso lugar. Além de Gálatas 6,14, Gálatas 2,21, Paulo escreve: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, ou seja, a justificação, vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Na argumentação de Paulo é que agora mudou, gente, porque se você continuar com a base de que a lei é a nossa justificação, ou a gente se justifica cumprindo a lei, Jesus morreu em vão. Então toda vez que a gente fala que a salvação é pelas obras, é por mérito, a gente fala que Jesus morreu em vão, e isso é anátema. E concluindo a argumentação de que somos livres da lei, Paulo fala que temos liberdade para servir. Além de Gálatas 6:2, ele vai falar no capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne ou velha natureza. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aqui Paulo mostra aquela argumentação clássica, mas espera aí, se eu sou salvo e não é por cumprir a lei, então eu vou pecar à vontade. Se eu não perco a minha salvação, então eu vou pecar. Paulo vai falar, não use essa liberdade para fazer as obras da carne. Ali ele usa aquela palavra sarx e quer dizer o quê? Velha natureza. Não use essa liberdade para cumprir ou ser escravos da velha natureza, senão essa liberdade você mostra que não tem, porque você ainda é escravo da carne ou do pecado. Por isso, usem essa liberdade para exercer o amor de Cristo que ele mostrou e provou para nós. O segundo argumento que Paulo usa é que a liberdade cristã é ser livre de nossa natureza caída. Ele argumenta que nós vivemos num conflito sem trégua. Gálatas 5:19-21, ele fala: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Para nós é muito claro essa divisão entre leis cerimoniais e lei moral. Mas no primeiro século era tudo a mesma coisa, não existia essa divisão para eles. Não lavar a mão antes de uma refeição como reverência a Deus era a mesma coisa do que o adultério ou que a embriaguez. Então estava tudo junto ali. E Paulo aqui começa a delinear o que é da etnia ou do
povo judeu e que eles iriam continuar cumprindo, mas o que deveria levar aos gentios. E Paulo conclui que mesmo com um conflito sem tréguas, deveríamos ter uma mudança de atitude. Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne ou velha natureza. De novo, eu gostaria de trazer o quão é semelhante a argumentação que ele coloca nessa carta com a argumentação que ele vai desenvolver bem mais aos romanos na sua carta. E é interessante que ele vai colocar isso nessas duas cartas. Ele vai falar da mudança de atitude que todo convertido deve ter. E essa mudança, além de ter um conflito sempre com a velha natureza, com a nossa carne, nós devemos pegar essa velha natureza e andar com Jesus até para fora da cidade. Lembra que alguém que era condenado por Roma não poderia ser crucificado numa cidade romana ou numa cidade conquistada por Roma. Por isso que Jesus pegou a sua cruz e levou lá para fora. Quando a Bíblia fala que todos que quiserem seguir a Jesus, pegue a sua cruz e siga-me, não é para você andar com aquele peso pro resto da vida. Eles estão dizendo que é para você pegar a sua cruz, morrer fora da cidade, ou morrer o seu velho homem, a sua velha natureza, e aí viver em Cristo. Então, no argumento de Paulo, Jesus morreu substitutivamente por nós, mas nós devemos diariamente morrer na cruz em Cristo e deixar Jesus viver a nossa vida. É negar o nosso eu, negar o nosso ego, negar a nossa velha natureza e viver a natureza, a vida de Cristo em nós. Conclusão: o testemunho de Paulo em favor de Cristo, o libertador, é que por sua cruz podemos ser redimidos da maldição da lei e que pelo seu Espírito podemos ser libertados do poder de nossa natureza decaída. Por conseguinte, já não somos escravos, mas descendentes de Abraão e filhos e filhas de Deus. Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 4:7 diz: assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aqui Paulo dá o seu golpe final na argumentação. Ele fala: olha, na verdade, herdeiros ou da descendência de Abraão são aqueles que estão na promessa e não alguém que está na lei ou nas cerimônias judaicas. Se você fosse um judeu do primeiro século, você não ia gostar ou ia até se ofender em ler uma carta dessa. Paulo está dizendo assim: vocês gentios também são descendentes de Abraão e por terem saído da escravidão são adotados como filhos. A carta de Gálatas é uma carta basilar para a gente saber o que é ser livres em Jesus Cristo. Jesus é nosso libertador e essa carta Paulo vai confrontar fortemente todo aquele que quer colocar outro intermediário entre nós e Deus. Só existe uma mediação entre os homens e Deus e ele se chama Jesus Cristo. E ele nos libertou da escravidão da velha natureza, da escravidão do pecado e nos deu liberdade de filhos, livres para amar e suportar uns aos outros. Deus abençoe e a gente se vê na próxima aula.